Olá, que Deus venha abençoar a sua vida e que essa mensagem possa acrescentar a tua fé, te motivar e te aproximar mais do Deus vivo e verdadeiro que se revela e manifesta no Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar com você a respeito dos anjos. E existe um texto na Bíblia Sagrada onde nos dá uma exposição simples, mas muito confortante, que motiva a nós exercermos a nossa fé em Deus de uma maneira segura, porque esse grande e glorioso Deus envia os seus anjos para estar ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal e também para executar e fazer a vontade de Deus aqui na face da terra. Quem nos dá esse exemplo é o Senhor Jesus Cristo na sua própria vida. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39 ao 43, diz assim: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quem são os anjos? Anjos são espíritos ministradores criados por Deus para fazer a vontade de Deus, para auxiliar Deus na sua obra, na execução dos seus planos e propósitos. Anjo não faz nada de si mesmo, não recebe adoração e jamais vai permitir ser adorado ou reverenciado por homem algum. Eles adoram a Deus, reconhecem a soberania de Deus, a glória de Deus e prestam com toda alegria e júbilo o seu serviço e a sua adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Nós podemos ver muitos exemplos no Velho Testamento das ações e operações dos anjos. Anjos, por exemplo, livraram Ló e sua família da destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vemos que um anjo trouxe a bênção a Jacó através de um combate que ele teve na noite inteira ali no Vale de Jaboque. Por intermédio dos anjos, num sonho, Deus falou com Jacó que o abençoaria, guardaria e cumpriria as suas promessas. E Jacó, em Gênesis 49, ele pôde declarar que o anjo da presença do Senhor o livrou de todo o mal. E assim, por toda a história do Velho Testamento, nós vemos que sempre que necessário, Deus, através dos seus anjos, trazia mensagens, executava as suas obras, manifestava os seus juízos para mostrar que os anjos de Deus são os seus exércitos. Por isso, um dos nomes do Senhor no Velho Testamento, Senhor dos Exércitos. Agora, quando vem a pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus, existe um fato interessante, porque até então, no período em que Jesus nasceu e cresceu no mundo, devido à influência do helenismo, da filosofia grega, já estavam se questionando tudo, a existência do mundo espiritual, a existência dos anjos, a existência de tudo que era sobrenatural. Uma espécie de uma filosofia materialista estava até mesmo imperando no meio do povo de Deus, manifestada até pela elite que eram os saduceus, responsáveis pelos templos e adoração do Senhor. Aí nós vemos que na vida do Senhor Jesus Cristo, ele não explicou quem são os anjos, ele não expôs uma filosofia ou até mesmo uma teologia sobre os anjos. Simplesmente na vida dele, ele, que é a verdade, mostrou o significado completo da verdade, a realidade de todas as coisas. Por exemplo, foi um anjo que anunciou a Maria e José que o Filho de Deus ia nascer pelo Espírito Santo no ventre dela. Foi um anjo que na vida de Maria e José que anunciou que era para eles fugir para o Egito porque Herodes ia procurar matar a criança. E através de um anjo eles retornaram novamente à terra de Israel e foram morar em Nazaré. Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado no Jordão, foi cheio do Espírito Santo e levado pelo Espírito Santo ao deserto, nós vemos no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus que depois das tentações que ele enfrentou ali através do diabo, os anjos de Deus vieram e o serviram e diz que também o guardavam. Nós vemos nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e em parábolas e até mesmo nas suas instruções, ele declarar de atos e obra dos anjos, tanto para guardar as crianças, para que não se cause escândalos, como na consumação dos séculos, que vai separar os maus dos bons,
E algo glorioso, o Senhor Jesus Cristo, ele declara que quando ele voltar sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória, ele virá na glória do Pai e dos seus anjos. Outro fato interessante, que na morte do Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui que quando ele estava orando no Monte das Oliveiras, o texto na qual eu li, veio um anjo de Deus que o confortava, o consolava, o reanimava. E quando ele foi sepultado, ao terceiro dia da sua ressurreição, foi um anjo de Deus que desceu, removeu a pedra do sepulcro para que seus discípulos vissem os lençóis ali e os panos e que o mestre havia ressuscitado. E as mulheres, ao chegarem no sepulcro, ouviram que da boca dos anjos do Senhor que ele não estava ali, mas ele havia ressuscitado e que encontraria os seus discípulos na Galileia. Outro fato importante da vida de Jesus referente aos anjos é que 40 dias após a sua ressurreição, quando ele está subindo aos céus para ser entronizado nas regiões celestiais, 2 anjos aparecem aos discípulos, declara Atos capítulo 1, e fala: varões galileus, por que está olhando para os céus? Este Jesus que viste subir, da mesma maneira ele há de voltar. Então, na vida de Jesus, o ministério angelical operou, atuou e executou todo o plano, propósito e ações de Deus, e ele, pelos seus ensinamentos, declarou que os anjos estão a serviço do Pai para o trabalhar em favor de todos aqueles que exercem a fé no Senhor Jesus Cristo, são participantes da vida eterna e têm a presença do Espírito Santo. E que um dia esses anjos serão usados pelo Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento do seu povo para a entrada no seu reino eterno. Outro fato muito importante é que o último livro da Bíblia, Apocalipse, descreve o juízo final, quando Deus vai dar fim ao pecado, a esse mundo totalmente longe da sua presença e que o abandonou e o rejeitou, onde Deus vai enviar o juízo. E o juiz que vai executar todas essas coisas é o Senhor Jesus Cristo, ali chamado de Cordeiro de Deus e Leão da tribo de Judá. E você pode ver do capítulo 6 até o capítulo de número 20, os anjos de Deus são os instrumentos que o Senhor Jesus Cristo vai usar, tanto na abertura dos selos, como também das trombetas, das taças, e até mesmo para estarem fazendo algumas sinais e atividades no período de juízo de Deus na face da terra. E o que isso tem a ver com as nossas vidas e com essa mensagem que eu quero compartilhar com você? Nos diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. No Salmo 91, um salmo muito conhecido, diz que Deus dará ordem aos anjos a nossos respeitos, para que eles nos sustentem pelas mãos, para que os nossos pés não tropecem em pedra em todos os caminhos do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 18, diz que os anjos que ele coloca aos nossos lados comparecem perante o Pai todos os dias. Então, você que tem andado na presença de Deus, que tem a sua fé no Senhor Jesus Cristo, que crê no Evangelho, você nunca estará sozinho, desamparado ou desprotegido. O anjo do Senhor está ao teu lado para te guardar, proteger e ministrar as bênçãos que Deus, na sua soberania, utiliza através dos anjos para servir a sua vida. Embora nós não vemos, não podemos tocá-los, mas eles são fiéis servos do Senhor que executam e realizam a obra dele sobre a face da terra. Quantos livramentos Deus já te concedeu à sua vida? Quantas proteções de assaltos, de acidentes, de perigo que já aconteceu no decorrer da sua história? Desde o teu nascimento até o último dia da sua vida aqui nessa terra, sem você saber, muitas e muitas coisas Deus irá fazer, executar e realizar para o teu bem, para o bem da tua casa, da tua família, através dos seus anjos. Porque, como eu disse no começo desse vídeo, eles são servos do Deus vivo para executar e cumprir a palavra de Deus na face da terra, para servir todos aqueles que hão de herdar a salvação, como declara Hebreus 1:14. E terminando esse vídeo, você pode ver que no momento mais difícil da vida de Jesus Cristo, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras orando, ele seria preso, seria açoitado, esmurrado e condenado à morte de cruz cruenta, embora aquilo era a missão dele. Ele foi orar ao seu Pai Celestial, e a Bíblia nos declara que veio um anjo do Senhor que o confortou, que o consolou.
Assim também será na sua vida, nas horas mais difíceis, nas adversidades, nas lutas e batalhas. Deus sempre enviará um anjo para estar te ajudando, te consolando, te confortando, mesmo que você não o veja, mas tenha certeza, Deus é fiel, Ele te ama, e por intermédio de Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos, os exércitos de anjos estará sempre ao teu lado, te guardando e te protegendo, para que em tudo e em todas as coisas você possa viver as promessas de Deus e ser muito mais do que vencedor. A Bíblia nos conta, para concluir, o que Eliseu, um dia cercado de inimigos, ele olhou e o seu servo falou: ai, meu senhor, que faremos? A resposta de Eliseu foi: não se preocupe, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E ele orou, e os olhos do seu servo foram abertos, e em volta de Eliseu foi visto um grande exército de anjos com carros de fogo. Isso acontece na tua vida em todos os momentos e circunstâncias. Que Deus possa abrir os teus olhos e você possa ver quão grande é o amor e a graça e a misericórdia de Deus na sua vida, em estar sempre ao teu lado um anjo forte e poderoso que ouve e obedece e cumpre a palavra do Senhor Jesus Cristo, teu Salvador, e que estará contigo todos os dias até a manifestação gloriosa e bendita de Jesus Cristo e no seu reino eterno. Que Deus te abençoe e que o anjo forte e poderoso do Senhor venha estar te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal, porque essa é a vontade de Deus por intermédio de Jesus Cristo para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo.